Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live semanal do Instituto Espírita Bravo Nordeste e do Centro Espírita Nosso Lar. Okay? Vamos então passar a palavra para o nosso irmão Paulo Moutinho, que vai realizar nossa prece nossa prece inicial e depois vai apresentar o nosso palestrante de hoje. Okay? Então, a palavra, Paulo Moutinho. Boa noite, pessoal. Então, vamos nos concentrar para fazermos uma prece, né? Gostaria que todos se desligassem das preocupações externas, a gente possa se conectar com esse momento presente, né? Mantendo a calma, a paz e o recolhimento. Então, Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos esse momento de luz, momento de confraternização, agradecemos sua infinita misericórdia que se estende sobre nossa alma. Agradecemos pelo Espiritismo, que nos fornece uma oportunidade de expandir a tua luz e a tua paz. Muito obrigado, Deus, pelas oportunidades de praticar o bem, praticar a caridade. Muito obrigado, Deus, pela proteção, pelo livramento. Muito obrigado, Deus, por tantas coisas boas que o Senhor nos concede. Muito obrigado por nos amar, mesmo sabendo que nós não poderemos nunca, jamais, retribuir da mesma forma o teu amor. Pedimos encarecidamente que sejamos dignos de manifestar tua glória em todos os lugares que nós estejamos, principalmente na nossa família. Que essa noite seja uma noite iluminada de paz. Assim seja. Amém. E gostaria de passar a palavra ao nosso querido palestrante, nosso grande amigo, Maurício Souza. É com você, Maurício. Tá bom, muito obrigado. Muita satisfação, muita alegria de estar aqui com vocês. E falando sobre Jesus, né? Nosso mestre querido, que há bilhões de anos está conosco nessa trajetória, muitas vezes difícil, árdua, de encontro conosco mesmo, né? Nosso melhoramento moral. Esse dizer de Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu li essa parte do Evangelho há muito tempo, quando era adolescente, e fiquei muito emocionado com esse dizer de Jesus, esse convite que ele fazia para Pedro na época, né? Para que ele seguisse Jesus. Acho interessante, Pedro ele teve um comportamento, e Pedro era muito nosso, muita gente, né? Muito nós, assim, nosso comportamento ainda imaturo, né? Porque imagine, quem estava convidando era Jesus Cristo, o mestre em pessoa. Vem. E ele, o que é que ele fez? Ao invés dele seguir Jesus, simplesmente, ele fez aquilo que muitos nós, que eu provavelmente não seria que faria. Ao invés de seguir Jesus, simplesmente, olhei para os lados. E aí fui me meter na vida de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, que era com o João. E aí, Senhor, e deixa que será? E Jesus, que era sempre o mestre, o educador por excelência, né? Ele falou, se eu quero que ele fique, até que eu venha, meu filho, o que te importa a ti? Segue-me tu. E esse convite de Jesus é uma das coisas que eu acho mais importante, porque nós queremos seguir Jesus. Todos nós estamos aqui, numa noite como essa aqui, todos nós queremos seguir Jesus. É bom seguir Jesus, é proveitoso para nós seguirmos Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Em fisiologia, tem uma coisa que eu acho muito interessante. O Paulinho, que é biólogo, né? A gente estudou sobre isso, né? Que assim, todo ser vivo, ele tem dois comportamentos básicos, bem interessantes, dois comportamentos.
o comportamento de sobrevivência, que é fugir da dor e procurar o alimento, procurar o prazer. Todo ser vivo é assim. Isso aí é uma base de comportamento de sobrevivência. Todos nós procuramos fugir da dor e procurar o prazer, procurar o alimento. E como ser vivo, nós, né, estamos aqui procurando Jesus, acima de tudo, é um interesse pessoal nosso de seguir Jesus, de procurar, acima de tudo, a alegria, a felicidade, o prazer. Né? E aí perguntar, é vantagem para a gente fazer isso? Eu, didaticamente, eu vou mudar, para ser assim um pouco mais claro, né? Eu vou mudar essa fala entre dois mundos, basicamente. Um mundo menor e um mundo maior. O mundo menor, que eu diria, sou eu, Maurício, aqui, cheio de perfeição, aqui na Terra, como todos nós, na verdade, né? Ainda com nossas paixões, nossas dificuldades. E o mundo maior, que são espíritos que já alcançaram, né, um grau de compreensão maior da vida. Uma coisa que aconteceu comigo há tempos atrás que me marcou muito. A minha vida muito importante. Que eu, há tempos atrás, quando eu era estudante, eu conheci, né, um colega quando estava estudando, que era meu amigo de fé. Aquele cara assim, que era amigo de fé, irmão, camarada, né? Éramos assim, era assim, muito, muito ligados mesmo. E a gente estudava muito junto. Era um curso difícil e tudo, a gente estudava muito junto. E éramos amigos, né? A gente chegava, na época não tinha celular, às vezes eu estava assim, eu consegui lá em casa, né, uma extensão de telefone, às vezes eu ligava assim, meia-noite, para o colega lá, para fazer uma pergunta capciosa, né? Eu sabia que ele ia ter dificuldade de responder e tal, aí ele não respondia, desligava, e quando dava meia-noite e meia, 1 hora da manhã, porque outro dia ia ter prova, ele ligava para dizer responder. Era uma amizade muito bacana da gente, né? E a gente fez um pacto que a gente iria sempre nos hospitais, sempre iríamos procurar pacientes mais complicados, para tentar ajudar, mas, acima de tudo, para aprender. O estudante, ele quer aprender, na verdade, né? O objetivo maior sempre era aprender, na verdade. E a gente sempre fazia dupla no mais um trio. Aí a gente era uma panelinha, chamada panelinha, né? Era a gente sempre lá. Só que teve uma vez, numa enfermaria determinada, tinha muitos pacientes e poucos alunos. E aí o professor nosso lá, ele orientou que não precisava a gente ficar com a dupla, bastava, a gente poderia ficar um paciente para cada um, né? E eu, naquela época, eu morava no Caminho de Areia, né? E eu pegava o ônibus. Então, assim, como é que seria? Ele nos apresentou a enfermaria direitinho e tal. E no outro dia, de manhã, quem chegasse primeiro não era algo ordenado, não era o que acontecia. Quem chegasse primeiro escolhia o paciente que iria ficar. Era como funcionava. Não era nada oficial, mas era como funcionava. Então, eu sempre chegava cedo lá no hospital, né? Por quê? Porque eu, como ia de carro, desculpa, eu ia de ônibus, eu pegava o ônibus lá, eu morava no Caminho de Areia, era 6h20 o horário, e o outro era 6h40. Então, se eu chegasse lá, pegasse o ônibus 6h20, eu chegaria lá 10 para as 7, mais ou menos, lá no hospital, né? Se eu pegasse o ônibus 6h40, eu chegaria lá às 7h30. Então, o apelido da faculdade era Madrugão. O pessoal me chamava de Madrugão, porque eu só chegava lá 7 horas, 10 para 7, o Maurício estava lá. Às vezes a atividade começava às 7h30, 8 horas, mas não tinha opção de chegar mais tarde. Então, eu pegava o da madrugada, ou então eu ia chegar atrasado, né? Então, beleza. Então, o professor disse que cada um ficava com o paciente. Eu pensei, bom, então eu vou chegar mais cedo mesmo e vou escolher o paciente. Aí eu fiquei com... E aí pronto, tá tudo certo. Só que quando chegou no outro dia, esse meu amigo, vou dar o nome dele de João, só para vocês entenderem a história, né? Aí quando chegou o João, né? Eu cheguei lá, João estava lá já. Estava lá e pegou o paciente que eu ia pegar. Pegou. Pegou, eu fiquei super chateado com isso. Fiquei chateado. E aí eu fui falar com ele, ele me falou, olha o desaforo, ele falou, Maurição, andou demais, perdeu a carroça. Olha, ainda tirou tudo comigo, né? Mas, rapaz, eu fiquei com uma raiva danada.
Naquele momento, eu poderia ter seguido os ensinamentos de Jesus, não é? Indulgência, perdão, não é? Acima de tudo, indulgência e perdão, né? Só que eu não segui o ensinamento de Jesus, não. No meu mundo menor, fiquei com raiva, e aí eu procurei ir à forra. Como é que eu fui à forra? Não foi uma coisa muito pensada, não, mas aconteceu, né? A gente se reuniu todo mundo para poder discutir os pacientes. E aí ele falou, ele realmente era bem estudioso, né? Pegou assim, a história bem completa do paciente e tal, para falar. Só que ele esqueceu de um detalhe importante. E eu aproveitei. Ele acabou de falar. Olha, uma coisa, aí eu destaquei, né? Uma coisa muito importante, o colega esqueceu de falar isso, isso e isso. Fiz isso. Professor extremamente rigoroso, né? Ele disse: olha, meus filhos, vocês precisam estudar mais. Vocês precisam me trazer o paciente com maiores detalhes. Isso é inadmissível. Olha. Aí o que foi que eu fiz? Assim, ó, me senti vingado. Pronto. Minha vingança. Minha vingança. Mas só que na guerra, aí que tá, na guerra, a coisa começa, né? E aí ele foi à forra comigo. Tem um livro, Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? É um livro fantástico. O livro, ele, inclusive, é um livro que Gabriel Garcia Marques conseguiu o prêmio Nobel, né, de literatura com esse livro. É um livro fantástico. Não desencarne antes de ler esse livro. É muito bom livro, muito bom mesmo. Então, ele tem alguns personagens que são muito interessantes. Tem um coronel chamado Aureliano Buendia, esse coronel, né? É um livro, é uma história fictícia, né? Lá em Macondo, uma cidade fictícia. E esse coronel, ele resolve ser, ele na infância dele, na juventude, era uma pessoa assim, muito pacata, muito tímida. E aí, como uma situação de muita, o país dele, né, Macondo, muita injustiça, ele resolve fazer uma revolução. Ele resolve fazer uma revolução e ele declara uma guerra, né? Declara uma guerra e começa a guerra. A famosa Guerra dos Mil Dias, que está retratado no livro, uma história fictícia, né? E é interessante que o começo dessa guerra é uma guerra, assim, toda guerra quando começa, segundo ele, né, quando ele descreve, é uma guerra que é um começo, assim, quando tem muito, assim, muito instigado, né? O pessoal com muita força, muita excitação, né, com a novidade da guerra. E na época ele descreve no livro, né, que a comunicação era através de telégrafo, né? Então no começo da guerra eram textos de textos, né? Textos de textos, de palavras e palavras e palavras e palavras. Só que a guerra foi passando. Como toda guerra, há muita crueldade, a morte, a dor, né? Então as pessoas passando por isso aí começaram a sofrer, 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 e aí começou a ficar a monotonia, porque ele fala a monotonia da crueldade. Então, a comunicação não era mais tão assim tão ampla, né, de vários textos, eram poucas palavras, telégrafo eram poucas palavras. E ele começou a se sentir desconfortável com isso, e ele resolveu acabar com a guerra. Aí é que está. A guerra, segundo o que ele fala, né, é muito fácil começar uma guerra. É muito fácil começar uma guerra. Agora, terminar é muito difícil. Muito difícil terminar. Então, ele passou durante muito tempo tentando conseguir terminar a guerra, e a guerra terminou. Né? A guerra terminou. O restante do livro, quem quiser, não vou falar do livro, né? Eu estou só uma amostra só, que é muito bom o livro. Ele fala sobre, depois quando ele voltou para casa e tudo, realmente é um livro muito emocionante mesmo. Né? Mas mostrando que o que Jesus fala, né, sobre a indulgência, o perdoar, é uma para nossas vidas, né? Eu, infelizmente, eu fui à forra e virou um inimigo. Aquele que era um grande amigo, uma coisa que eu senti muito na época, e com certeza você sentiu também, eu senti muito, e aí a gente se virou inimigo, passou os anos, a gente se formou, cada qual foi para o seu lado, e aí, olha só, como a espiritualidade tem trabalho com a gente. A espiritualidade, como eles têm assim todo um cuidado, todo o amor e um carinho, e estão sempre tentando nos ensinar.
Um dia, eu estava, isso tem mais ou menos uns 4, 5 anos, estava no ambulatório, tinha terminado o atendimento, né? E é muito comum, às vezes acontece de alguém chegar, olha, tem alguém aí precisando de uma receita, de um exame e tal, pode atender? Eu disse, pode, posso atender, sim. Era uma senhora que chegou com uma receita, né? Eu, quando fui olhar a receita, quem estava lá o nome da receita? O nome lá? O meu antigo inimigo, né? Meu antigo inimigo estava lá, escrito lá, o nome dele. É interessante que os amigos eu sabia mesmo de apelidos, né? Apelidos eu sabia. Agora, e assim, o nome eu realmente eu não sabia. A maioria até eu não sei o nome dele, o nome das pessoas. Sabia os seus apelidos, né? Muito comum isso aí em estudante, né? Você acaba lembrando só do nome só, do apelido. Dele, eu sabia o nome dele completo, porque era o meu inimigo, o quanto a gente se fixa no mal, na verdade, né? Então, estava lá o nome dele. Aí ele, você é atendido por ele? Aí a senhora falou, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Aí, opa, pessoa maravilhosa, achei estranho, porque eu já tinha tanta mágoa, né, da faculdade e tal, e assim, pessoa maravilhosa, que pessoa maravilhosa. Olha, aí ela falou, né, eu vou falar uma coisa que eu vou falar só para o senhor. Nunca ela falou isso, eu já entendi que ela falava para todo mundo, né, porque é uma pessoa que ela nem conhecia. Queria dizer que ia falar só comigo, com certeza ela falava para todo mundo, né. Aí ela me ajudou muito. Ela foi me contar logo a vida dela, né? Ela disse que ela, casada, o marido dela, usava de drogas, tudo, abandonou. Abandonou ela com 2 filhos, uma pequena de colo e outra bem pequenininha. Então, ela, para não passar fome, naquela época não tinha essas questões sociais, né? Ajuda social e tudo. Então, ela começou a passar necessidade, ela começou a ter que ficar de sinal em sinal pedindo esmola. Pedindo esmola. Ela fala que um dia, um domingo de tarde, ela fala que isso mudou a vida dela, né? Ela começou a... não estava conseguindo muita coisa, um domingo de tarde, pouco trânsito. Ela teve a ideia de procurar algumas casas que tinham ali perto e pedir comida naquelas casas, né? Então, ela foi. Na primeira casa que ela foi, ela tocou. E quando isso foi domingo de tarde, quando abriu, justamente, João estava lá, né? E ela disse que percebeu quando ele viu ela com a criança no colo e outra segurando outra criança, ela viu que ele se sensibilizou, né? Ela falou que estava com fome, que queria alimento e tal. E ela teve a ideia na hora, ela teve a ideia de pedir um trabalho, um emprego, dizendo que era muito difícil conseguir um trabalho, porque as pessoas não queriam arrumar como uma empregada doméstica, né? Uma empregada doméstica, uma pessoa que tivesse filho, porque aí seria mais despesa e tal, então ela tinha dificuldade disso. Ficou sensibilizado ele, pediu para entrar, foi até a cozinha, deu alimento para ela, deu alimento para os 2 filhos, e foi lá na sala, foi falar com a esposa dele. E quando voltou com a notícia. Voltou com a notícia que ela estava empregada. Eles possuíam uma casa, né? Assim, uma casinha no fundo e tal, com banheiro e tal, não sei o quê. E ela já começou a ficar emocionada. Isso, assim, imagina, isso foi uma final da manhã, ela me contando a história, né? Que ela ficou ali aí teve uma morada. Aí, doutor, foi assim, um milagre na minha vida, porque eu estava passando fome na rua e de um minuto para outro me vejo empregada com casa e comida para morar. Foi uma coisa assim que eu agradeço muito a Jesus todo dia. E aí eu fiquei assim olhando, mas esse é João, velho, que fez isso aí. Uma pessoa com tinha tanto ressentimento, né, tanta raiva e tal. E aí falei, doutor, não ficou só isso não, ela falando, né? Ele também, além disso, ele ajudou na formação de meu filho hoje em dia é formado, isso já tinha, foi tempo atrás, né? Meu filho é formado, foi padrinho de casamento, ele é católico, né? Ele falando ele é católico, faz um trabalho de igreja, fala na comunidade, leva panel. E, agora ele pede para ninguém falar, para não falar para ninguém sobre isso aí, viu? Tô falando para você aí, mas é segredo, imagina. Não é segredo, ele pede para não falar para ninguém, mas é segredo. Isso me foi uma grande lição. Ela foi embora, né? Eu fiquei parado, fechei a porta ali.
Aí eu pedi a Deus, orei, né? Agradeci a Deus, porque ela morava na suburbana, bem longe, bem longe. Ela foi lá atrás de um traço, não tinha nada a ver com aquilo que eu trabalho, né? Ela foi justamente uma segunda-feira, no final da manhã, onde eu estava, com uma receita, que é muito comum, às vezes, pedir medicamento sem receita nenhuma, para me mostrar. Aí você vê que nada acontece por acaso, e quanto tem de trabalho, né? Os filhos da nação que estão aqui tentando nos ajudar, nos melhorar, né? Isso foi uma lição muito, muito importante para mim, que eu vi na pele o que é o não julgar, o ser indulgente e tentar sermos melhores, acima de tudo, né? Que isso nos leva a muito ao sofrimento. A gente diminui muito a carga de sofrimento e podemos até sermos felizes de maneira relativa aqui na Terra, normalmente quando a gente consegue seguir aquilo que Jesus, no caso, nos orienta, né? Isso aí, um mundo menor. Queria falar também, porque também é um mundo maior, né? Porque, assim, alguns espíritos nos servem, assim, de parâmetro, né? De referencial, que alguns espíritos que eles já passaram por isso. Não tem mais ressentimento, ódio, julgar. São muitos espíritos que têm, assim, uma atitude realmente de amar o próximo mesmo, porque já é uma coisa natural. E de exemplo, nós temos vários. Aí eu queria trazer aqui, por que não, né? Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, né? Uma vez, eu assisti, isso tem muito tempo, eu era adolescente, tinha um programa na Globo, e que falava sobre algumas pessoas, né, que é importantes aqui no Brasil, e falou sobre Irmã Dulce. Eu achei interessante, um repórter dizendo, né, relatando, que ele foi procurar a Irmã Dulce para falar com a Irmã Dulce, fazer uma entrevista com a Irmã Dulce. Ele não conhecia a Irmã Dulce pessoalmente, ele foi até o hospital, e quando chegou lá na portaria, ele falou que ele dizendo que era repórter, tudo, e que queria conhecer, fazer entrevista com a Irmã Dulce. Ele perguntou onde é que estava, onde era a diretoria, onde era a diretoria. Aí o pessoal achou estranho, né? Porque a Irmã Dulce não tinha uma diretoria. Os hospitais, que é necessário ter, na verdade, ter uma diretoria, ter uma secretária, uma sala de reunião, né? Computador e tal. Só que a Irmã Dulce não tinha nada disso. Irmã Dulce tinha um quartinho dela, o computador dela era um livro de anotação, que ela fazia anotação, certo? E a sala dela era uma cadeira, quando ela tinha problema respiratório, uma cadeira de madeira que ela ficava com uma posição ereta, para conseguir respirar melhor. Era a estrutura que ela tinha dentro do hospital. Então, ele foi, aí o pessoal achou estranho e apontou, na verdade, que depois que descobriu, apontou para o quarto dela, onde ela morava, na verdade. Então, ele entrou no hospital. Chegando lá perto, aí tinha uma senhora, uma freira, que estava lavando a escada. Estava lavando a escada, né? E assim, bem afoita mesmo, com bastante vontade, lavando a escada. Aí ele chegou para essa freira, né? Chegou, bom dia, por favor, aí se apresentou, né? Olha, eu gostaria de fazer entrevista aqui com a Irmã Dulce. A senhora conhece a Irmã Dulce? Sabe quem ela é? Aí, a senhora levantou, olhou para ele e disse, está falando comigo, meu filho. Isso aí, ele disse, o relato dele, o depoimento dele, ele disse que começou a entender, compreender quem era Irmã Dulce. Quem era Irmã Dulce. E aí ele foi fazer entrevista com ela e vendo a brandura, o amor que existia no olhar dela. Na verdade, assim, a entrevista, ele repete, né, no documento dele, que a entrevista foi mais, tudo que ela falou, o que chamou mais atenção, a grande entrevista dela foi com o olhar, a comunicação de olhar, de brandura, de amor que Irmã Dulce expressava, né? Expressava. Então, assim, no mundo menor, no mundo maior, todos nós estamos aqui em evolução aqui na Terra. O mais importante, né? E aí vai a pergunta, né? Já que nós estamos aqui tentando seguir o Cristo, o que fazer? O que precisamos ter para seguirmos o Cristo, né? O que é mais importante ter?
E aí, tio Divaldo, né? Divaldo Franco, me socorre. Uma vez ele fez uma palestra que me chamou muita atenção, e falando sobre as bem-aventuranças. Já tinha lido as bem-aventuranças, né? Só que ele falou de uma conotação que eu mesmo não tinha percebido, não tinha entendido. Ele fala que o Cristo, quando falou das bem-aventuranças, ele fala, na verdade, que são níveis evolutivos. Começa em bem-aventurados os pobres de espírito e vai na gradação, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que, na verdade, assim, é um grau evolutivo. E a base disso tudo, sem dúvida, é o amor, a construção do amor e a humildade. Por que a humildade é tão importante? A humildade é importante porque nós conseguimos, com a humildade, nós conseguimos nos enxergar como de fato nós somos. Como de fato nós somos. Isso aí é fundamental. Como de fato nós somos. Como nós estamos inseridos no universo. Eu assisti um desenho há muito tempo atrás chamado Formigas. É um desenho infantil muito legal. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de assistir esse desenho, é um desenho infantil, Formigas, né? Nesse Formigas, ele fala que é um formigueiro, aí o desenho começa mostrando um formigueiro imenso, com milhares de formigas, né, lá dentro, e a disputa de poder. Tinha lá o general, né, um general lá que queria o poder lá do formigueiro. Ele era um general cruel, que gostava de usar o chicote e tal. E tinha a rainha boa, aquela rainha que só gostava de fazer o bem, e aí ia para a disputa, né, entre o bem, né, e entre o mal, que é o clássico, né, no desenho, na literatura, o bem e o mal. O fato é que, sim, no final, eu não vou contar o desenho, para vocês não deixarem de assistir o desenho, né? Mas no final, como todo desenho, o bem vence o mal, né? O bem venceu o mal. E aí a câmera mostra, né? Aquela festa, aquele formigueiro imenso, né? Aquela coisa assim fantástica e tal, milhares de formigas felizes. E é interessante que a câmera começa a se afastar do formigueiro. Começa a afastar, aí a câmera sai do formigueiro, e aí mostra um formigueiro assim, bem pequenininho, bem pequenininho. E aí vai afastando um pouquinho mais, aí mostra que parece um paredão, aí afasta um pouquinho mais, na verdade é um tênis. É um tênis, comparando o formigueiro com o tênis era 100 vezes maior do que o formigueiro. E aí vai afastando cada vez mais. Vai afastando, aí eu mostro uma lata de lixo, aí uma criança brincando lá, e o formigueirinho vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. E é muito, na verdade, a posição nossa, real, de nós, em relação ao universo e em relação a tudo que existe, em relação a Deus, acima de tudo, que é o Pai Criador, o Todo-Poderoso, né? Jesus é Deus, o Deus de Pai, de amor e misericórdia. Eu vou tentar colocar aqui, vou pedir para Paulinho, então, já que eu estava me batendo, tem uma figura muito. Vou tentar fazer aqui. Coloquei, Paulo. Eu estou me batendo aqui. Coloca aí, por favor. Certo. Coloca, por favor. Você que é o cara aí. Olha, eu vou tentar aqui. Peraí, vou tentar aqui. Tá. Peraí. Tentar. Se eu não conseguir. Eu vou tirar aqui. Tá. Vê se eu consigo fazer. Peraí. Essa tecnologia, pai. Foi aí? Foi. Foi? Foi. Tô vendo aí? Dá para ver. Epa.
Tô vendo? Tá beleza, tá beleza. Tô vendo aí? Beleza, pronto, consegui. Show de bola, show de bola. Meu filho, ele gosta muito de astronomia, né? Ele me falou algumas coisas que eu achei interessante, que realmente que eu não sabia de astronomia. A gente no colégio, né? A gente aprende que a Terra tem um movimento de rotação, não é? Antes disso, nós estamos aqui numa palestra, né? Estamos aqui reunidos numa conversa, estamos aqui parados, né? Estamos aqui parados, mas na verdade nós não estamos parados, não. Nós estamos parados, não. Isso aí, na verdade, é uma grande ilusão. Na verdade, o que vem aqui é a lei da inércia. Estão vendo vocês aí? Estão, não é? A lei da inércia, né? Assim, na verdade, o Sol, a Terra, ela está fazendo o ciclo, né? De rotação, está numa velocidade, rotação, de 1.700 quilômetros por hora. Vocês já sabiam disso, a rotação da Terra. Por isso que a gente quando está aqui com o Sol a pino, né? Ele está aqui, ó. Aqui é a Terra, né? E está aqui o Sol. Ele está com o Sol a pino, no Sol de meio-dia. Porque que ao longo das horas vai virando tarde, noite, porque a Terra está girando. Está girando de maneira vertiginosa. Está girando a 1.700 km por hora. Você imagina se estivesse num carro. Alguém aqui já correu num carro a 180 km por hora? Eu já fui uma vez só. Que ninguém aqui a 7 não me ouça, né? Eu aproveitei um dia de aventura, né? Eu aproveitei assim, olha, hoje eu vou colocar o pé no acelerador e ver como é que é a sensação, né? De estar a 180 km por hora. Eu, quando eu cheguei a 180, o carro chegou até a balançar um pouco, né? E aí eu fui freando até chegar ao normal. Pois a Terra está rodando a 1.700 km por hora. A Terra também, ela gira ao redor do Sol a exatos 107 mil quilômetros por hora. Por que a gente não sente isso? Pela lei da inércia. A gente, como está aqui na Terra, a gente vê aqui esse bonequinho, né, dentro do carro. Para o carro, nós estamos aqui dentro do carro, do caminhão, a gente, na verdade, está parado. O lado de fora, como referencial, a gente está andando, né? Mas a gente aqui de fora, aí dentro, a gente está parado. Se o caminhão ele der uma acelerada ou der uma freagem brusca, a gente iria para trás, se fosse uma acelerada, e se fosse uma freagem brusca, a gente iria para frente, né? A gente não sente essa rotação da Terra, esse movimento de translação, porque nós estamos numa velocidade constante. É por isso que a gente não sente isso. Mas a velocidade é uma velocidade estupenda. A questão é que não é só porque assim, nós temos a rotação, que é a volta que a Terra dá por si mesma. Temos movimento de translação, que é esse movimento ao retorno do Sol, né? Mas tem outro movimento que eu não sabia disso, que meu filho estava falando, que eu fiquei surpreso, normalmente não sabia, achei super interessante. Nós temos também aqui, para quem não conhece, né, quem não sabe, aqui a nossa Via Láctea, nossa galáxia. Essa galáxia aí, pessoal, onde a gente mora, tem cerca de 400 bilhões de sóis, de estrelas. 400 bilhões de estrelas. E contando que cada estrela dessa tem cerca de 6 a 8 planetas. Você imagina a quantidade de estrelas que tem aqui, 400 bilhões de estrelas. Essa setinha que vocês estão vendo aí, está mostrando aí, é o nosso sistema solar, viu? Não dá para ver nosso sistema solar, não, desculpa aí, porque é muito pequeno em relação à galáxia. Então, a olho nu, a gente não consegue ver aí nosso sistema solar, né? E vendo uma coisa como dessa aí, a gente estava falando sobre a formiguinha, né? Aqui dá para a gente se sentir como uma formiguinha? A gente comparando, a gente saindo um pouquinho da Terra, né? Saindo, afastando, e olhando aquilo que é real, né? Aquilo que de fato existe. Nós estamos aí, ó, nessa
essa Via Láctea, que inclusive é considerada uma Via Láctea pequena, de 400 bilhões de estrelas. Nós estamos aí no sistema solar que a gente não consegue nem ver. Esse sistema solar, a galáxia também, o Sol também, ele também, desculpe, o sistema solar, ele gira nessa galáxia. E gira em vertiginosa, isso aí é ciência, está dizendo isso aí. Ela se move em uma média de 2 milhões e 300 mil quilômetros por hora. É a velocidade que o nosso planeta, e nós estamos agora viajando na galáxia. A gente não sabe disso, mas nós estamos viajando na galáxia, na nossa galáxia, uma velocidade de, não, desculpe, é de 850 mil quilômetros por hora, a velocidade que nós estamos girando, né, na galáxia. E tem um outro movimento também, tem o movimento de rotação, que é a Terra girando por si mesma, de translação, que é a Terra ao redor do Sol. Tem o movimento do sistema solar na galáxia, tá? Que é de 850 mil km por hora. E tem também outro movimento. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea, ela se move como um todo. Como um todo. E nesse bojo aí, nós estamos viajando ao longo do universo, né? Numa velocidade de 2 milhões e 300 mil quilômetros por hora. É o que nós estamos viajando. Né? Então, nessa dimensão, dá para a gente sentir uma formiguinha? Dá para a gente sentir formiguinha, talvez menos que isso, talvez, né? Talvez uma bactéria, um vírusinho, de tão pequeno que nós somos em relação à nossa galáxia, ao nosso universo. E só para curiosidade, a título de curiosidade, essa aí é uma outra galáxia, maior do que a nossa. Essa galáxia, chama-se Andrômeda. Ela tem também cerca de 500 bilhões de estrelas. E está em rota de colisão com a nossa galáxia, né? Na nossa Via Láctea. E, segundo os estudos, cerca de daqui a 4 bilhões de anos, haverá um encontro da galáxia, que é, no caso, nossa Via Láctea, com Andrômeda. E, para se preocupar, daqui a 4 bilhões de anos estaremos vivos, com certeza, mas isso já aconteceu outras vezes e não haverá destruição, não. Haverá simplesmente uma união dessas duas galáxias, né? E é um cálculo matemático incrível, fantástico, porque você imagina que essas duas galáxias aí se encontrando, pronto, está aí daqui do movimento, se encontrando, elas não vão se coligir, um Sol com outro, um planeta com outro, porque há um cálculo matemático feito por quem? Por Deus, acima de tudo, né? Por Deus, que faz com que essas galáxias aqui, elas se encontrem, os planetas, os sóis, os sistemas girando, e não haja um encontro, porque Deus existe. Inclusive, é uma pergunta, né? Uma dúvida dos cientistas, um questionamento, na verdade, né? Por que isso ocorre? Por que há esse giro da Terra, do Sol, da galáxia? Porque a galáxia, simplesmente porque a galáxia se move. A gente pode responder porque Deus quis, né? Porque Deus quis. E aí fica mais fácil. A gente, quando consegue ter uma visão mais ampla, né, da realidade mesmo, fica mais fácil o sentido de humildade, né? De como nós somos pequenos em relação ao universo. E nessa humildade, nesse sentido de nós somos na nossa realidade, a gente conseguir tentar, trabalhando, conquistar aquilo que é o mais importante, que é o nosso melhoramento moral, acima de tudo. Para quê? Eu vou colocar aqui outra vez na apresentação. Estou vendo aí? Estou vendo aí, pessoal? Beleza. Estou vendo aí? Sim. Pronto. Aí só para reforçar, né?
essa questão de nós estamos aqui seguindo Jesus, Kardec faz duas perguntas lá dos Espíritos que são, assim, muito importantes. Muito importantes. Ele pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para uma felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha só, essa resposta dele, dos espíritos, é aquilo que nós estamos, eu acredito, estamos aqui há séculos, há milênios, tentando entender, compreender isso. Ele fala que com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Simples assim. A gente, quando está com a nossa vida, né? Você está andando de carro, por exemplo, quando está no seu Fusquinha, está lá confortável no seu Fusquinha, aí você olha do lado, tem uma BMW. E ao invés de você estar satisfeito, eu estar satisfeito com o meu Fusquinha, que está andando para o meu trabalho e tal, eu fico, poxa, eu estou lá olhando lá o BMW que está do meu lado. É a porta do necessário, acima de tudo, aquilo que nós precisamos. E se o que nós temos necessário nos faz feliz, nós já conseguimos ter uma grande conquista em relação à vida, né? E em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Uma outra pergunta também, que é muito, muito importante, que me vejo assim, que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, é assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Aí os espíritos respondem. Isso aí foi Kardec perguntando. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, dependem da vontade. Mas o orgulho, o ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Na verdade, se nós somos torturadores da alma, quando a gente não consegue alcançar, que é, acima de tudo, o reino de Deus nos nossos corações, que é o nosso grande objetivo. Acima de tudo, nós conseguirmos alcançar o reino de Deus nos nossos corações. A gente conseguindo isso aí, pronto, a gente consegue caminhar, né? Tem um livro, eu li um livro que eu li há pouco tempo, 50 anos depois, é um livro que fala sobre a trajetória de Públio Lentulus, né? E depois, quando vem, ele reencarna como Nestório. É interessante, vários personagens do livro falam sobre Adriano, que foi imperador, né, de Roma, falou sobre Lólico, que foi um prefeito lá de Roma. Vários personagens, né? Cláudia Sabina, que foi mulher e sua esposa de Lólio Rúbico. Esse pessoal, depois de tudo isso aí, desencarna. E tem Célia, que é um espiritualmente evoluído, né? Um anjo, interessante o livro, que a gente começa a entender como é que os anjos pensam, né? Como é que eles pensam? Eles pensam da maneira que Jesus nos concita a pensar, né? Acima de tudo, com amor, com fé e com humildade. Interessante que no final do livro, eles se encontram no plano espiritual. Célia, que foi assim uma jovem que acabou sendo expulsa de casa, não vou falar o livro, mas foi expulsa de casa, depois vocês veem isso aí. Eu não devia ter falado isso, porque aí é uma parte importante do livro, mas assim, ela era expulsa de casa e tal, e aí, depois de várias questões, eles se encontram no plano espiritual, e está lá Célia no plano espiritual extremamente evoluído. Adriano reencarna depois como escravo, e outros espíritos que foram grandes personagens na história, porque é uma história verídica, né? Estavam no plano espiritual com bastante dificuldade, com expectativa de novas reencarnações, de novas experiências. Então, assim, nós estamos aqui, para terminar, conscientes, através da doutrina espírita, né? Que é o nosso grande tesouro, né? Nosso coração, e possamos realmente aproveitar ao máximo essa vida enquanto estamos conscientes para nos melhorarmos, que é, acima de tudo, o nosso grande objetivo, né?
Desculpa, e para terminar, gostaria de declamar um pequeno poema que eu fiz uma vez. Eu sou poeta também, né? Você eu gosto muito de poesia. Eu sou um poeta também, né? E tem uma música de Saint-Pré, né? Chama-se Concerto para uma Voz. Depois, se vocês puderem pegar assim no YouTube, né? No Spotify e tal, é muito bonita essa poesia, né? Desculpa, essa música. E dessa música, eu me inspirei em fazer essa poesia, em homenagem a Jesus. Para terminar, eu vou declamar essa poesia, que é pequenininha. Que ela fala assim, ó. Concerto para uma voz. Concerto para uma voz. Teu discípulo discertam e já vem extasiados, um cantar de vida, em teus olhos e em tuas vozes. Que não são somente teus, mas sim de todos nós. Te agradeceríamos 1 milhão de vezes pelo fato de tu existires, mas diante de ti nos calamos, ouvindo o som do teu espírito em todos os sinais, falando abundantemente de amor. E assim te dizemos que nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Hoje somos milhões, amanhã seremos bilhões, sentindo que nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós e o amor nos unimos. Já não somos muitos, mas apenas um só. Nós te agradecemos, Jesus. Que assim seja. Obrigado. Lindo. Maravilhoso. Você sempre nos surpreendeu, né, irmão Maurício? Agora, irmão Maurício, poeta. Eu achei aqui o concerto para uma voz, é lindo demais mesmo. Desde adolescente. Lindo, 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 lindo. Eu vou botar um pouquinho aqui, tentar colocar um pouquinho aqui para as pessoas ouvirem. Não sei se vai dar. Tá dando para ver aí? Não? Não. Mas depois o pessoal ouve aí, é muito bonito. Eu vou ficar ouvindo só eu aqui. Quando vocês puderem, jogue lá no YouTube. Concerto para uma voz, vocês vão achar vários. Mas tem Saint-Preux, né? É um maestro aí que toca isso. Isso. É lindo demais. Muito lindo. Vale a pena escutar o disco todo, inclusive. Isso. Bom, eu gostaria de agradecer ao irmão Maurício aí por esse bate-papo importantíssimo, né? E eu estava me perguntando aqui, diante do que você falou, né? E o que é que nós precisamos fazer na prática, realmente, para conseguirmos encontrar o reino de Deus dentro de nós, né? Também considerando que temos essa ferramenta incrível que é a doutrina espírita, que nos dá tanto subsídio para isso, né? Então fica a pergunta no ar aí. Gostaria de tentar responder. O que é que nós podemos fazer na prática? Maurício? Acho que Paulo Souza aí, Paulo Motinho Souza, levantou a mão. Pode falar, Paulo. Primeiro vamos ouvir Maurício, aí depois eu dou minha sugestão. Não, fala aí, Paulinho. Pode falar, depois eu falo. Pode falar. Eu falei demais já. Segundo a qualificação,
São várias as qualidades necessárias. Mas, ao meu ver, a primeira de todas é a vontade. É necessário uma vontade firme para edificar o reino de Deus dentro de nós. É a primeira coisa de todas. Se você não tiver vontade, e se ela não for firme, vai ser aquela semente que vai cair nas pedras, né? Que não vai criar raízes. E vão vir as perseguições por causa da palavra. Vão vir os cuidados do mundo e das riquezas que sufocam a palavra. E aí é necessário, né, a vontade firme como o primeiro passo para poder desenvolver as outras qualidades, as outras faculdades, poder fazer, criar raízes, né? Fazer frutificar o evangelho no nosso coração, né? E os ensinamentos do Espiritismo. É isso. Luciano. Depois de Maurício. Eu vejo que assim, é o dia a dia. O dia a dia é o grande desafio. É por isso que essa história de que se fez muito isso, né? Da pessoa ir para um deserto, ficar lá orando, anos, 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 não é muito produtivo, na verdade. É como tem uma mensagem que ele fala assim: orai, irmão, orai servindo. É o dia a dia, é o dia a dia. Hoje mesmo, eu estava lá no hospital, olha só o dia a dia, né? Eu estava meio apressado para poder vir, para poder fazer essa palestra, né? E aí tinha um paciente lá que eu fui fazer a interconsulta, ele estava com curativo. E não é adequado eu fazer escrever um parecer, né? Você viu como é que estava a ferida, lógico, né? E aí me deu vontade de não pedir para abrir a ferida, olha, não abrir o curativo, né? Escrevi que eu estava com pressa. Aí eu pensei, poxa, como é que eu vou falar sobre o evangelho se eu fazer isso, se eu fizer isso agora aí? Eu chegar assim, dou assim, perdão da palavra, uma armengada, né? Dou uma ajeitada aí, escrevo, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Sou eu e a consciência, que é o grande, não é? Se eu fosse um espírito evoluído, né? Espírito amoroso e tal, Maria, nem me passaria pela cabeça isso. É por isso que é um exercício. Você, a sua consciência, os espíritos do hospital todos, Deus, né? Jesus Cristo, Deus, Roberto Carlos e as baleias. Exatamente. Uma legião grande que estava ali só anotando ali, ó, irmão, só aí, ó. E aí, pois é, e aí na próxima vez eu teria estar lá com o meu machucado lá e o médico fosse vendo, eu ia abrir a ferida para ver como estava a minha perna, né? Na lei de retorno, né? Então, assim, é uma vigilância mesmo. É como de Santo Agostinho, né? Aquela coisa de Santo Agostinho que está no Evangelho, ele fazia todo dia, ele quando chegava em casa, ele fazia uma avaliação da sua consciência para saber aquilo que fez bem e aquilo que fez ruim. E aquilo que fez ruim, tentar consertar. Eu não consigo fazer isso sempre, né? E, assim, na verdade, o meu comportamento, o comportamento da gente, né? Uma vez, Divaldo falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que se Deus tolhesse nosso livre-arbítrio pela moral, a gente não faria nada. Porque, imagine, Deus é o ser supremo de amor e bondade. Aos olhos dele, quanto nós estamos pecando dia a dia. Dia a dia. Porque tem algumas coisas que para nós não é pecado, né? Porque nós não temos nível de maturidade espiritual para entender, mas já para Deus na verdade. É uma falha. Pecado no sentido de ser uma falha, na verdade, né? Então, é o dia a dia, é o desafio da gente. A gente tem todo dia agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados no trabalho do dia a dia, para que no dia a dia, nossa família, nossa casa, nossa esposa, o marido, os filhos, nós temos vários papéis, né? E desses papéis, tentarmos fazer o melhor possível, sempre melhorando. O grande desafio é esse. E não é fácil, mas a gente vai chegar lá. Um dia nós seremos espíritos puros, né? Anjos.
É ao longo dos bilhões, dos bilhões de anos, mas é um esforço, que é um esforço diário. Pode perguntar, Fábio Souza. Não é Fábio Souza, sou eu. É porque é o nome de Fábio que aparece aí. Bem, eu achei interessante, Maurício falando agora dessa coisa do dia a dia, eu me lembrei da Fábula da Formiguinha também, né? Eu assisti várias vezes esse desenho já, é muito interessante. Muito. Se você fizer a analogia sempre, né? Com a vida do ser, da humanidade, do universo, enfim, é muito interessante. Então, assim, é o trabalho de formiguinha, né, Maurício? Aproveitando o gancho. É o trabalho de formiguinha do dia a dia, cada momento, né? Porque, assim, a gente pensa, mas eu vou lá uma vez por semana no centro espírita, vou rezar, vou assistir a palestra, vou tomar meu passe, ou então até participar de uma mediúnica, um dia ali atender alguns espíritos sofredores. Tá tudo certo. Meu lugar já está garantido lá na Colônia Redenção, né? Ou então no nosso lar, talvez, quem sabe, né? Ficar cheio de bônus horas, chega lá cheio de bônus horas para ser recebido em um lugar legal, né? Mas, e no dia a dia? Todo dia, toda hora ali na família. Como é que está o meu comportamento com meus familiares? Como é que estou tratando as pessoas na rua, na família, no meu trabalho, na escola, onde eu estiver, né? Na vida de relação, que é todo dia, toda hora, o dia inteiro, né? Em tudo, né? É lógico que a gente não vai acertar sempre. Se fosse para acertarmos sempre, tivéssemos essa capacidade, não estaríamos aqui mais, né? É um outro patamar. Mas a gente está aqui para isso. Essa é que é a grande vantagem e o grande benefício da encarnação, justamente. É poder estar em contato com as pessoas que nos agridem, que nos causam aborrecimentos, né? Ou que nos solicitam de alguma forma e a gente se vê na necessidade de atender, mesmo no momento que a gente não quer atender. Ou seja, por que razão for, porque está de má vontade mesmo, ou porque está cansado naquele momento, ou porque vai fazer outra coisa e alguém nos solicita uma ajuda, né? Ou uma atenção, simplesmente uma atenção, uma palavra. E aí já, não, depois, tá? Não sei. Então, assim, é no dia a dia, né? A gente vai, lógico que todos nós temos mais ou menos uma trilha a seguir, traçada, antes de vir para cá. Compromissos assumidos, né? Eu me referia ao centro espírita, que é um compromisso assim, muito importante de vida que a gente assume quando vem para cá. E a vontade de fazer isso é tão grande que, com certeza, é a cobrança interna, né? Das obrigações que nós assumimos. E não assumimos sozinhos. Assumimos com a coletividade de espíritos, alguns encarnados, outros muito, muito maior número de desencarnados. Outro dia, conversando com um irmão, até falando sobre a questão do meu pai estava doente, estava bem doentinho já, se preparando já. A gente sabia que já estava chegando a hora dele de retornar ao plano espiritual. E aí eu perguntei ao irmão na mediúnica, né? Pô, irmão, e meu velhinho e tal? Tá tão fraquinho já. Ele falou, pois é, ele está aproveitando ao máximo esses últimos tempos. Ele já cumpriu a tarefa dele, cumpriu muito bem, educou vocês todos com tantos princípios, com muita luta, com muita honestidade, com muito, né, ensinando tantos princípios para vocês e tal. Olha o resultado dessa família de vocês. Grande, né? Produtiva e tal. Uns caminharam mais, outros caminharam menos pela sua própria vontade, mas ele e a companheira dele, a esposa dele, fizeram a parte deles, cumpriram o seu papel. Ele cumpriu já os compromissos assumidos há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Porque ele já estava com 92 na época, né? 92, 93, chegando a 93. Quase um século, né? Mas a preparação para ele vir, com esse compromisso de receber esse povo todo, né? Mais de 100 anos atrás. Um lanceiro, né? Um do que a gente chama esse grupo de lanceiros do Senhor, do qual nós fazemos parte também. Mas
um lanceiro que veio em missão, tinha seus compromissos do passado também, seus resgates a realizar, mas veio há mais de 100 anos, foi preparado para vir. Nasceu, levou 92 anos, 93 anos de vida aqui, realizando seu trabalho ali no dia após dia, né? Naquele rumo, buscando educar seus filhos de forma digna, correta, honesta, né? Aí voltando ao que eu estava falando no início, a questão da vida, né? Do dia a dia de cada um, do rumo que cada um de nós escolhe. E que tem que ser realizado com muito cuidado. Nós temos a vantagem de estarmos em contato com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espiritismo, que explica muita coisa na vida, né? Agora temos que fazer nossa parte, lutar dia após dia, para nos tornarmos cada dia um pouquinho melhores. É isso. Quem mais? Quem mais vai levantar a mãozinha aí para falar alguma coisa? A nossa irmã Joelita, acho que está com vontade de levantar a mão. Tá nada. Cadê ela? Ela ali. Eu não vou fazer pergunta porque eu não peguei a palestra toda. Eu peguei já. Ó, Desde 6 horas já participei de 3 reuniões. Uma do meu grupo de pesquisa do mestrado, uma do assembleia aqui do condomínio para aprovar um negócio aqui extra que vai fazer uma obra e agora daqui, tá vendo? E a nossa irmã Beth, aproveitando que ela já está com o microfone ligadinho aí, aham. o que é que a senhora tem a nos dizer sobre isso? É que a vida é uma luta, o aprendizado direto. O maior aprendizado da vida é a vida, é o É o dia a viver, dia, né? é o É viver, né? ali, hora a hora, com as pessoas que nós convivemos e com o mundo que nós vivemos hoje. Nós temos também que amar, temos também que respeitar, temos também que pensar no mundo, nas pessoas que estão longe, mas estão sofrendo, estão vivendo situações difíceis, especialmente nos hospitais, nos lares, onde quer que estejam, mas sempre há um trabalho, algo a realizar. Verdade. Tem uma. Luciano está com a mão levantada. Rapaz, falei. Depois, Maurício. Aproveitando o gancho do que o Maurício falou no começo, né, o exemplo que ele deu do amigo dele, né? Que às vezes a gente pensa que o mundo gira em torno da gente, né? Né, Maurício? Acontece, né, com todos nós, né? Comigo, inclusive, com os que estão à minha volta. E a gente esquece que às vezes as pessoas têm seus próprios problemas, né? Sua própria vida, né? Sua rotina, né? O exemplo perfeito esse que você deu aí, velho. Foi fenomenal mesmo, assim, porque... E depois, muito tempo depois que a gente para para refletir, né? Que às vezes a gente pensa que as coisas giram em torno da gente. Não, porque ele, né? Cria aquela energia de um com o outro, mas na verdade a gente esquece que a pessoa tem sua própria vida, tem sua própria rotina, seus próprios problemas, né? Tem suas coisas definidas que a outra pessoa às vezes não sabe, né? Então às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? De forma dura, né? De forma que mais na frente a gente cai em si e vê, poxa, a pessoa, será que a pessoa não está com problemas ali, né? Como é que a pessoa está vivendo ali? O que é que tem em volta da vida da pessoa? Não é isso, senhores? Então, assim, todos nós passamos por isso, né? A gente gosta de julgar as pessoas, né? Mas, na verdade, a gente, quando cai em si, a gente pensa, poxa, eu estou passando por isso aqui, mas será que aquela pessoa também não está passando coisa pior às vezes, né? Enfim, mas a vida é um aprendizado. Lá na frente a gente vai, como esse exemplo perfeito que você deu aí, a gente aprende que não era bem, as coisas não eram bem como a gente pensava, naquele nosso mundinho, né? Como você falou, um mundo pequeno, né? E o mundo, quando a gente vai chegando, assim, não que a gente vai chegar logo, mas assim, quando a gente vai tomando a consciência do mundo maior, a gente vê que
as coisas não são bem aquele mundinho que a gente vive ali, né? De julgar o outro, de ver, o outro tá me distratando, mas porra, né? Desculpe, mas poxa, o que será que está acontecendo, né? Que só sabe julgar, na verdade, né? E não para pensar. Mas eu gostei, aproveitando aí para reforçar sua palestra aí, bicho, perfeita, viu? Eu gostei, realmente estava precisando desse ponto de vista aí, legal. Eu gostei desses exemplos práticos que você deu aí com relação ao seu amigo, tudo. É exemplo para todos nós, na verdade, né? É isso aí. Valeu, meu irmão. É isso. Não julguei para não ser julgados, né? E orar e vigiar, olhar para si mesmo, ver, né, o que é que a gente pode fazer para tentar ser indulgente, compreender o próximo, né, o momento do próximo e tentar ser indulgente, né? Todos nós, enfim. Vamos em frente. Valeu, meu irmão. Laís está com a mão levantada. Vai, Laís. Vou falar rápido que eu não posso falar muito. Tem uma frase que a gente diz aqui todo dia, todo encontro aqui, a gente fala essa frase. É uma frase que no dia a dia eu acho que ela me ajuda muito, que é sempre bom fazer o bem. Quando você tem isso na cabeça, você não precisa se preocupar com mais nada. É sempre bom fazer o bem. Pronto. Simples assim. Falou pouco e falou tudo. Valeu, Laís. Obrigado, viu? Por participar. Quem mais? Antes de passarmos para o encerramento. Eu acho que Sérgio tinha levantado a mão, Paulo. Sérgio? Eu tô só coçando o cabelo, os piolhos aqui. Eu acho que a gente precisa buscar simplificar mais tudo, né? Os exemplos que o Maurício colocou aí, prova disso, né? Simplificar mais tudo. Às vezes a pessoa, pô, perdoar, vou esquecer o mal que me fizeram. Mas, na realidade, perdoar não é esquecer o mal que foi feito. Isso é que a gente tem que analisar bem quais são as características, né, que Cristo pregou para a gente de uma forma bem simples, porque você vê o perdão como uma obrigação, esquecer o que lhe fizeram, vai tirar o quê? A cabeça do pescoço e botar uma nova 0 quilômetro, com tudo apagado? Né? Não tem como. Então, essas são coisas que dificultam a gente de praticar, de seguir em frente, avançando. Assim como essa coisinha assim que eu falei agora, tem muitas outras coisas que a gente deixa de praticar porque criou-se um perfil enorme de necessidades, né? Então, acho que a humildade é uma coisa que precisa ser muito trabalhada em nós. Porque quando a gente tem humildade, a gente consegue tempo para absorver as coisas e tirar o melhor delas, né? Não é fácil, né? Estou falando assim, mas a humildade passou longe de mim, né? Eu acho que a gente tem que simplificar mais os sentimentos, simplificar a relação com as pessoas, né? Porque a humildade, ela agrega muitas coisas, né? Indulgência, briga, amor fraterno, uma série de características que são necessárias, né, para a gente avançar mais, parar de olhar para o seu mundinho, como diz o Maurício, né, seu mundo pequeno, né, procurar olhar mais o mundo grande, o mundo maior, que inclua todas as pessoas nisso. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma relação aqui que ia comprar, que eu precisava comprar para o Village aqui, que eu estou fazendo uma reforma, meu trabalho aqui, sou funcionário, e aí eu botei lá, como é que chama, rapaz?
que mata formiga, como é o nome? Formicida. Formicida. Aí quando eu parei assim, eu vi escrito formicida, eu digo, formicida? Qual é dessa matar as formigas? Arrisquei, certo? Eu tomei logo um choque, eu falei formicida, porque as formigas estão arregaçando com tudo lá embaixo, né? Comendo a grama, comendo lá. Falei, não, já basta que você vai passar um negócio de manchar as portas da casa delas, vai jogar aquele chuveiro de água que é igual uma tempestade com cada pingo desse tamanho, né? Como mostra o desenho que eu também assisti, né? Então, ainda vai botar um formicida para matar as bichinhas que estão ali carregando aquele negócio. E essa visão das formigas, ela me mudou, eu mudei meu raciocínio, em parte por causa desse filme, em relação às formigas e todos os outros tipos de criaturas meio que invisíveis que ficam ali aparece do nada, né, tipo aranhas e outras coisas mais, certo? Antigamente eu não podia ver uma cobra que eu queria matar e uma pessoa me disse assim, não, pô, tem que matar tudo que aparece pela frente. São animais, o animal está atravessando aqui a pista, você vai matar, é o ambiente dele aqui, você que é o invasor, né? Então são essas coisas que a gente tem que prestar mais atenção, que são muito simples e que sem humildade a gente não consegue perceber. Demora muito, como eu demorei, né? Uma pessoa mais humilde, contemplativa, ela consegue enxergar melhor as coisas em menos tempo. Ela utiliza mais o seu tempo para analisar, né? E simplificar a vida. Eu acho que a palavra de ordem é simplificar as emoções, simplificar as análises, simplificar tudo, parar de encher o saco de todo mundo que está em redor, certo? Parar de ficar pegando no pé das pessoas. Você falou tudo agora, velho. Você falou tudo agora. Certo? Entende? Ok, meu irmão. Então, assim, parar de ficar exigindo o que a gente não tem para dar, né? Que a pior coisa que existe no ser humano é exigir o que não tem para oferecer. Então, eu acho que todos nós precisamos ter uma visão mais amplificada disso aí. Porque, na realidade, essa é a engresilha. Isso aí é a esquina que está engarrafada na relação humana. Eu acho que é essa parada aí que eu falei agora. Certo? Na minha opinião. É isso aí. Mais alguém? Maurício, eu gostaria de fazer um fechamentozinho aí para a gente passar para o encerramento. Algum comentário mais? Do que foi falado, né, pelo Luciano e pelo Sérgio, tem um pensamento de Emmanuel, que é assim, bem profundo, eu acho. Não estou lembrado do que ele falou. Mas assim, que não existe diferença para Deus entre o labor na casa de oração, na casa da religião, né? E do trabalho. Não tem diferença. É uma coisa só. Então, se eu sou fiel na minha casa de oração, seja espiritismo, catolicismo, protestantismo, umbanda, seja o que for na minha religião, eu preciso ter o mesmo comportamento também no meu labor, no meu dia a dia. Porque a grande falha, e aí tem alguns deles que falam sobre isso, Tomé da Possessão, por exemplo, que a pessoa está tentando se reformar, lógico. A pessoa, quando chega numa casa espírita, né? Às vezes começa a falar um pouco mais baixo, né? Começa a falar assim com mais doçura, a pessoa está tentando introjetar em si um comportamento, né? Mas há que se esforçar também a ter esse comportamento também no dia a dia do trabalho. Quando consegue fazer isso aí, a pessoa conseguiu dar um grande passo. Todos nós temos essa vontade, né? Não é fácil, porque eu vou até fazer um depoimento rapidinho aqui, antes da palestra, eu estava aqui orando, né? Eu levei um pouco um puxão de orelha, meio mediúnico, meio intuitivo, né? Meio que me dizendo, mas meu irmão, por que essa pressa toda hoje lá no hospital? Não estava trabalhando? Por que você foi tão porque realmente eu estava apressado hoje, essa questão de vir para cá para fazer essa palestra aí, eu estava apressado. Eu intuitivamente estava meio que sentindo meio que puxão de orelha. Porque você está lá para amar. Você não está lá para ter pressa. Não tem como amar com pressa. Foi mais ou menos isso que eu vi. Então, assim,
existem espíritos altamente amorosos, que nós não lembramos deles, né? Que nos amam imensamente e que estão ao nosso lado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, nos influenciando para o bem. Agora, é necessário que tentamos, por esforço, abrir o canal para que nós recebamos esses pensamentos, né, esse amor todo, e que a gente consiga realmente se transformar. Nosso principal objetivo, né, aqui na Terra. Ok, valeu mesmo, hein? Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Beth, já aproveitando para agradecer em nome de todos o nosso irmão Maurício, que mais uma vez nos brindou com sua palavra e sempre trazendo temas muito interessantes e que nos colocam para refletir, né? E também por ter mostrado esse outro lado dele aí que a gente não conhecia, que é o lado de poeta, né? Quando tiver alguma coisa nova assim, coloca nos grupos aí, irmão, para a gente aproveitar também o ensinamento. Pode colocar nos grupos, viu? Pode mandar aí que a gente compartilha. Então, vamos passar para a nossa irmã Beth, para fazer a nossa peça de encerramento. Tá bom? Pode ser, irmã Beth? Parece que travou um pouquinho aí agora. Antes de mais nada, preciso, Maurício, dar minha alegria. Muito bom. Sempre. Então, Sua internet falhou um pouquinho aí, minha mãe. Ana Beth. Então, A gente não está te ouvindo, não. oh, meu Deus. Alô? Alô? Agora tá ouvindo, tá bom? Pode falar. Voltou agora, vamos lá. Nós só queremos agradecer pela presença do nosso irmão Maurício, que nos trouxe a sua palavra esclarecida, trazendo novos conhecimentos, relembrando aqueles que passam em nossas vidas. Amado Mestre, ilumina, Senhor, os filhos, trabalhadores, sofrem, em especial os nossos irmãos passam por essa pandemia, estão nos hospitais, estão nos lares, que passam pelo mundo. Bendita, Mestre Jesus, possa nos trazer um pouco de paz, harmonia, e muito mais amor para aqueles que nos cercam, aqueles que estão mais distantes. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Nos traz a paz, a harmonia, nos ajuda a caminhar sempre no teu caminho de amor e paz, de amor e luz. Que a tua luz, que a tua paz infinita se estenda por toda a humanidade, se estenda em nossos corações, Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Mestre, por tudo que nos fazes, pela alegria que nos dás, pelo caminho que nos faz caminhar, por estarmos no teu caminho, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, Maurício. Um abraço para todos. Obrigado a todos pela presença. Maurício, bota amanhã de manhã a poesia lá, viu? No grupo. Valeu. Uma musiquinha Valeu, de Maurício. fundo. Um abraço aí. Bom, minha gente, antes de todos saírem, eu gostaria de que esperassem só um minutinho aí. Vamos interromper agora a gravação. Desejando já uma boa noite para todos, de muita paz, tranquilidade. E na próxima semana estaremos aqui novamente. Fé em Deus. Até lá.
Tchau, boa noite. Tchau.